Show, 1 Tessalonicenses, vai estar projetado aqui atrás também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Então diz assim a Bíblia: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Senhor, Tu és santo, poderoso, bendito, não há outro igual ao Senhor. Te peço, Pai, enquanto vamos ministrar a palavra, fica à vontade no nosso meio. Toca na nossa mente, repreende toda distração, que possamos estar atentos à Tua boa e perfeita palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos, hoje é dia de ceia, e eu gostaria de falar um pouco sobre o arrebatamento. Quando falamos acerca do arrebatamento da igreja, uma das principais epístolas ou dos principais textos que surge é exatamente João capítulo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, ou na primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 15. São os três principais textos que surgem quando a gente fala acerca da doutrina do arrebatamento. E quando eu olho especificamente hoje, eu não quero fazer uma exposição sistemática, mas eu quero tratar expositivamente no texto, somente no texto de Tessalonicenses. Nós vamos ver que essa igreja plantada por Paulo é uma igreja que vivia no poder do Espírito. Uma igreja que Paulo vai dizer que quando ela foi plantada, ela não foi plantada em simplesmente palavras de sabedoria humana, mas em manifestação de poder, para que tivessem plena convicção. Contudo, toda igreja possui problemas. E aparentemente, segundo os estudiosos, é o que se dá a entender através da epístola, que a igreja de Tessalônica ficou com dúvidas acerca do arrebatamento. E talvez uma das exposições de Paulo, depois que ele continua a sua viagem missionária, e agora Timóteo traz notícias sobre a igreja, e eles estão com dúvidas acerca da volta de Jesus. Alguns pensavam que Jesus, aqueles que haviam morrido, não teriam o direito de ser arrebatados em Cristo. Então Paulo, ele vem trazendo em toda essa epístola, e eu vou fazer uma introdução bem rápida, mas ele vem trazendo aspectos da santidade, aspectos da comunhão, e exatamente o capítulo 4, ele vem falar dessa vida santa que nós precisamos ter. Só que ele começa agora a tratar, e parece que ele abre um parêntese para tratar esse problema da igreja. Após ter falado de santidade, ele vai falar de arrebatamento, e posteriormente ele volta a falar sobre santidade. Porque santidade tem tudo a ver com arrebatamento, e arrebatamento tem tudo a ver com santidade. Só quem é santo é arrebatado, irmãos. Então, quando nós agora olhamos para o texto, eu quero tratar o texto, nós vamos perceber pelo menos 7 verdades sobre o arrebatamento. E a primeira verdade, ela está no versículo 13, eu vou pedir para deixar o versículo 13 aqui projetado, que a mensagem do arrebatamento, ela não foi feita para ser uma mensagem de terror, uma mensagem de medo, uma mensagem de tristeza, não, muito pelo contrário, a mensagem do arrebatamento, Deus permitiu que ela estivesse na igreja, para que fosse uma mensagem de esperança. E a primeira verdade que eu vejo aqui no versículo 13, no versículo 14 desse texto, é que a mensagem do arrebatamento, o arrebatamento é esperança
tanto para os que vivem, mas também para aqueles que estão em luto. Porque veja o texto: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ou seja, havia cristãos que haviam falecido. Alguns estudiosos dão a entender que foi por causa do martírio. Contudo, na época que a carta é escrita, não havia esse grau de martírio. Então, fica-se essa dúvida, se foi por perseguição, ou se foi uma morte natural. Contudo, seja por perseguição ou por morte natural, a mensagem do arrebatamento ainda é uma mensagem de esperança. Que ele falou, acerca dos que dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes aqui, ou seja, faltoso de conhecimento. Eu não quero que vocês faltem conhecimento dos que dormem. Por quê? Eu não quero que vocês se entristeçam conforme os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não trazem consigo a esperança. Os ímpios não trazem consigo a certeza e a plena convicção que a morte em Cristo é ganho. Isso não anula a tristeza do luto, não anula a tristeza da separação, mas a esperança que vive no crente, nada consegue explicar, porque é a esperança do arrebatamento. Eu lembro quando meu pai faleceu, na coroa de flores que a gente fez, eu falei, não é um adeus, é um até logo. Por quê? E eu me lembro que eu tive a oportunidade de pregar naquele dia. Eu falei, daqui a pouco a glória de Deus vai ser manifestada lá naquele caixão, e a tampa do caixão e os 7 palmos de terra não vão ser fortes o suficiente para suportar a glória de Deus que ia se manifestar lá. E se eu estiver vivo, Ele ressuscitará e será arrebatado comigo. A mensagem do arrebatamento, ela muda o significado dos maiores dramas da humanidade, que é a morte. Muitos filósofos já perderam cabelo ao pensar sobre a morte. Muitas pessoas já perderam noites de sono ao pensar sobre a morte. Muitos ficaram aterrorizados ao se deparar com a morte. Mas nós que somos cristãos, a mensagem do arrebatamento é uma mensagem de vida. Então a primeira verdade, crente não precisa ter medo da morte. E preocupa não, quando ele voltar você vai ressuscitar com ele. Então a esperança, no meio da lágrima, a esperança. No meio da tristeza, a esperança. No meio da aflição. Então o luto do crente e o luto do descrente é muito diferente. O luto do crente até chorando, mas você vê aquele ar de esperança, falando, eu vou encontrá-lo. É a primeira verdade, irmãos. A primeira verdade é que a esperança, tanto para os que vivem, como para os que morreram. Segunda verdade é que está no versículo 15, que diz assim, dizemos pois isto pela palavra do Senhor. Ou seja, o assunto que ele vai tratar, que é acerca do arrebatamento, a motivação é a falta de esperança. Ele vai tratar a falta de esperança com a mensagem do arrebatamento. Mas agora ele vai tratar a mensagem do arrebatamento, porque essa mensagem não veio de homens. É uma palavra que veio do Senhor. Foi Ele que disse, em João capítulo 14, e se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Não é uma palavra que nasce do homem, é uma palavra que nasce do céu, não é uma palavra que nasce da terra, é uma palavra que nasce do alto, não é uma palavra que nasce da carnalidade, é uma palavra que nasce do Espírito. A mensagem do arrebatamento é o próprio Deus falando assim, eu vou buscar a minha noiva. Ninguém pediu para Jesus prometer isso. Ninguém pediu para Jesus ou obrigou ele a dizer. Foi de livre e espontânea vontade que ele virá buscar a sua igreja. E quando se olha lá em Apocalipse, essa igreja que vai ser vencedora, quantos galardão que ele prometeu? Uma pedra branca, vestes brancas, o nome escrito no livro da vida, uma coroa. Sabe por quê? Porque o Pai tem moradas.
O Cristo tem algo preparado para você que vai além dessa terra. E no arrebatamento, a verdade do arrebatamento, a gente pode confiar, porque quem falou não mente. Homens mente, mas Deus não mente. Foi Ele que disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Se Ele disse, pode confiar. Pode passar prova na terra, Ele está vindo. Pode passar momento de prova na família, Ele vem. Pode passar enfermidade, Ele vem. E Ele vem. Por isso que a palavra diz: eis que certo venho. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É uma certeza. O arrebatamento não é uma possibilidade, é uma certeza, porque quem prometeu. Pode o Putin se levantar, o presidente da China se levantar, Trump se levantar, qualquer outro presidente, nação, nada impede essa igreja de continuar na terra, porque a palavra é dele. A segunda verdade é que o arrebatamento, a terceira verdade, ela é uma esperança para o tempo presente. Porque fala assim: nós que ficarmos vivos. Está vendo que Paulo, ele está esperando Jesus para o tempo dele? O cristão que não está aguardando Jesus para o seu tempo, eu às vezes duvido. Porque a gente às vezes dorme. E quem já não orou assim, falou: Jesus, enquanto eu estiver dormindo, se o Senhor arrebatar a igreja, não esquece de mim. O Senhor me acorda e me leva no toque da trombeta. O arrebatamento tem que dar esperança para a minha vida do hoje. Saber que a qualquer momento Ele pode chamar o nome, o meu nome, o seu nome. Saber que talvez amanhã a gente vai chegar e a gente não vai precisar enfrentar o leão de cada dia, porque o Cordeiro já veio nos buscar. Oh, irmãos, é saber que pode ser que ao decorrer deste culto, ou no final deste culto, a trombeta soe e essa igreja seja arrebatada. É uma esperança para hoje, e nós que ficarmos vivos. Não é para amanhã. Ah, irmãos, você que está esperando o chip da besta, irmão, por isso pega o Cristo. Espera o Cristo, porque fala que para o mundo Ele vem como ladrão no meio da noite, porque o mundo está dormindo, mas fala: nós não, estejamos acordados e vigilantes, porque nós não estamos esperando um ladrão, nós estamos esperando o noivo, e Ele vem, e Ele vem. A mensagem do arrebatamento, ela ressalta a unidade da igreja. Diz aqui o texto, para que não, pode passar lá o 16, 15, 16, 15 primeiro. Que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Então, quem está vivo não passa na frente de quem dorme. Versículo 17. Voltam. Vamos ler o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você fala assim, até aqui você pensa, então os mortos vão ressuscitar e vão ser arrebatados primeiro. Mas vai mais um versículo. Depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Nem o que está vivo passa na frente, nem o que está morto ressuscita, passa na frente. O que está morto ressuscita é só para subir junto com quem está subindo, com quem está vivo. Então Deus faz questão de ressuscitar aqueles que já estão com Ele, ressuscitar o seu corpo para participar de um mesmo evento. Deixa eu te falar, quem canta melhor não passa na frente, quem prega melhor não passa na frente. O dirigente, o presbítero, o diácono, o presidente da convenção não passa na frente. O membro e o pastor sobem junto. Os membros sobem junto. Um líder de departamento não passa na frente do outro. Aí eu tenho inimizade com esse, eu vou num arrebatamento depois. Não, arrebatamento é para quem tem unidade.
Arrebatamento é para quem entende. Considerais uns aos outros superiores a vós mesmos. Arrebatamento não é para quem se acha melhor que alguém. Jesus tem aquelas discussões e falando quem que vai assentar à direita de Jesus. Jesus chama uma criança e fala assim, tá vendo? Dela é o reino do céu, seja como uma criança. O que Jesus está falando, vocês nem entraram no reino ainda, porque vocês não se tornaram parecidos com ela, já querem discutir posição. No arrebatamento, irmão, deixa eu falar uma coisa, as máscaras caem. Máscaras não ficam em pé no arrebatamento. O arrebatamento trará consigo surpresas. Vai ter gente que a gente estava esperando e não vai estar. Mas vai ter gente que a gente pensava que não ia e vai estar lá. Ai, irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Tem tanta gente que a gente julgou, mas que no último suspiro aceitou Jesus. E a gente vai encontrar Ele lá. A gente vai encontrar os nossos pais da fé, os nossos heróis da fé. Nós vamos encontrar Ele. Jesus faz questão de reunir a igreja toda antes da trombeta soar. Antes de arrebatar a igreja se reúne. Por isso que nós nos reunimos em um templo físico, porque se é igreja tem que estar junto. Igreja não é separada, igreja é junta. Tem que ter comunhão, irmãos. Que Deus quebre as nossas inimizades nessa noite. Que Deus quebre o nosso orgulho essa noite. Porque a igreja que vai subir, ela está junta. Não há ninguém maior que ninguém. Não há ninguém melhor que ninguém. É o mesmo sangue. É o mesmo sangue. É o mesmo sangue que nos lavou. Quinta verdade que eu aprendo é que o arrebatamento é a prova de fidelidade do Senhor para conosco. Porque a palavra fala no versículo 15: e o mesmo Senhor. Deus não vai, o Senhor, Jesus não vai mandar representante. Porque era a promessa quando subiu, o que vocês estão vendo, esse mesmo que subiu, ele vai descer para arrebatar a igreja. Ou seja, é o mesmo Senhor. O mesmo que te salvou, o mesmo que te curou, o mesmo que te batizou no Espírito Santo, o mesmo que te remiu, o mesmo que te deu esperança, o mesmo que te tirou do pecado, o mesmo que te tirou de uma vida desgraçada no mundo, é Ele que vai vir te arrebatar. Não vamos trocar. E deixa eu falar uma coisa, todos o veremos, todos o veremos. Pode haver duas ocasiões. Ou ele com um sorriso no rosto: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos preparei. Ou ele com o rosto como justo juiz, falando: está condenado, mas ninguém escapa dele. Ninguém escapa da presença dele. Sabe quem consegue talvez escapar? Que fala assim: a terra fugiu da presença do trono branco, daquele que estava sentado sobre o trono. Mas cada um passou pelo trono. É melhor passar pela cruz do que passar pelo trono. Porque quem passa pela cruz passa pelo arrebatamento. E passa pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e o milênio. Mas quem não passa aqui, ele passa pelo trono. Quem passa pelo trono passa pelo inferno e passa pelo lago. Aceita a cruz agora. Melhor sofrer agora na cruz, mas para ter uma coroa de glória. É o mesmo Senhor, o mesmo que morreu na cruz, é Ele que vem. O mesmo que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que vem. É o mesmo que encheu a igreja do Espírito, é o mesmo que vem. É o mesmo que nasceu na manjedoura, é o mesmo que vem. É o mesmo que é o haja de Deus e haja luz e houve luz, aquele que criou todas as coisas, é o mesmo que vem. É aquele que é antes de todas as coisas, é o mesmo que vem. Então é a prova da fidelidade dele. O sexto lição que eu aprendo é que é um evento organizado pelo céu.
primeiro, a gente vai ver lá no versículo 17, o 16. Fala assim: 3 elementos do céu, e descerá do céu com alarido. Eu prefiro a outra tradução, a Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: e dada a palavra de ordem. Esse alarido é um grito de guerra. Isso que significa alarido. É como que se o Pai bradasse na eternidade: chegou a hora, vamos! É como o céu bradando, o céu que festeja toda vez que um pecador se arrepende. É o céu que bradará um grito de terra: vamos resgatar a igreja! Vamos resgatar a igreja! Vamos resgatar a igreja! E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Arcanjos são anjos de guerra. Todo o cenário de uma guerra celestial sendo preparada, porque nada vai impedir a igreja de subir. Os demônios não vão impedir a igreja de subir. As potestades não vão impedir a igreja de subir. As hostes espirituais da maldade não vão impedir a igreja de subir. A voz dos exércitos do céu está bradando. Nada impede o arrebatamento. Príncipe da Pérsia não impede, Satanás não impede, Anticristo não impede, besta não impede, nada disso impede quando Jesus tirar a igreja. Isso é tão verdade, que a palavra arrebatados, do grego harpazo, significa tirado com mão forte. Os demônios vão querer resistir, mas eu quero ver qual mão impede a mão de Deus de tirar a gente dessa terra. É tirado com mão forte. Os governos podem querer impedir, mas eu quero ver o homem que impede de Jesus arrebatar a igreja. Voz da convocação celeste para os exércitos e a trombeta de convocação para os escolhidos. Uma trombeta que nós vamos ouvir. Trombeta de Deus. Ah, pastor, então a última trombeta lá de Apocalipse tem nada a ver disso, com aquela trombeta de arcanjo. Essa aqui é a trombeta de Deus. Trombeta de Deus. Isso é um símbolo do chofar. Que quando o chofar era tocado, o povo era reunido. Essa trombeta de Deus, ela está trazendo para nós esse símbolo de um toque que só aquele que é escolhido vai escutar para se reunir com o Senhor nos ares. Um toque que nós ouviremos, o toque da trombeta, nós saberemos a convocação para nós estarmos com o Senhor. Na hora que essa trombeta soar, nós ouviremos o seu toque. Por isso que fala em vários textos falando sobre a reunião de Israel, ou como os anjos que irão como toque de trombeta pegar os escolhidos e levá-los ao encontro com o Senhor. Irmãos, então o céu trabalha de forma organizada. No dia do arrebatamento, o céu vai se movimentar para invadir a terra e para levar o que pertence a Ele. É o brado do Pai, é a voz do arcanjo, é a trombeta de Deus e a igreja sendo arrebatada. A sétima verdade é que é um encontro que desafia a lógica. Por que desafia a lógica? Primeiro, é o céu invadindo a terra. Para pensar. Se o universo tem 13,7 bilhões de anos-luz, até chegar no lugar que é inacessível. E aí junta certinho que Paulo diz a Timóteo: o Pai que habita na luz inacessível, Ele vai entrar na terra. O céu se conecta com a terra. Igual quando você põe o joelho no chão, o céu se conecta com a terra. Não, irmãos, não tem físico algum que conseguirá explicar o que acontecerá em todo o universo quando Jesus virá arrebatar a sua igreja. Não tem físico que conseguirá explicar. Porque é o céu alcançando a terra, é o perfeito alcançando o imperfeito, é o justo alcançando o injusto, é aquele que não tem pecado alcançando quem pecou, é aquele que não erra alcançando o que falha. Não tem lógica, mas tem glória, mas tem poder, mas tem majestade. Deus não trabalha com lógica.
a física, a lei de Newton vai ficar por terra. A gravidade, pastor, é 9,998, não, esquece, nos salvos não vai ter lei da gravidade naquele dia, porque nós encontraremos com Ele nas nuvens, sem precisar de turbina, de nada, irmãos. Nós só vamos voar no poder do Espírito, encontraremos com Ele nas nuvens, e habitaremos para sempre com Ele. O arrebatamento desafia a nossa lógica, mas eu pergunto, o que no cristianismo tem a ver com lógica? Deus nasceu de uma mulher virgem, o Cristo encarnou e nasceu. Deus foi uma criança no nosso meio, encarnado. Desafia a lógica. E disse haja, e houve. Como uma palavra constrói algo. Mas Deus não está se preocupando com lógica para fazer o que Ele tem que fazer. E pode ser que Deus está falando com alguém aqui, você está pensando em lógica para ela resolver alguma situação, e Deus está falando, não trabalho com isso, eu trabalho com poder. Eu entrar naquele lugar, a porta vai abrir, doença vai sair, pessoas serão curadas, mudadas, transformadas, portas abertas. Eu não sei o que você está precisando, mas o Deus que vai arrebatar a igreja, Ele não trabalha com lógica. E nós concluímos para ir para a ceia. A nossa conclusão é o versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Você sabe o que Deus está ensinando para a gente? Não é se console, é console uns aos outros. Irmão Antônio Sérgio está passando a luta, eu falo assim, irmão, Jesus voltará. O Jó está passando a luta, chega aqui, irmão, calma, Jesus voltará, Jesus voltará. É consolai-vos uns aos outros. Ou seja, essa palavra de consolo, ela emana do nosso coração. Por isso que nós cantamos, Ele vem. Por isso que nós cantamos, porque quer dizer que a gente está se consolando, se consolando, se consolando, porque a vinda dEle é próxima. Por isso que as irmãs vão louvar agora, aquele louvor, assim como a noite espera pelo dia, enquanto a gente se prepara para a ceia. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto estiver cantando esse louvor, seja consolado, receba o consolo do céu, em nome de